Opa, olha só. Para a gente fazer a alteração da usinagem ou copiar um programa para replicar, vai ser o seguinte. A gente vai na pasta do programa, claro que no de vocês vai ser Linux, né, mas a ideia é a mesma. A gente vai dar Ctrl C, Ctrl V num programa que seja parecido. Como que eu sei que é parecido? Eu vou abrir o programa, vou lá onde ele está, abrir o meu programa. Olha lá, ele tem. Eu quero fazer, digamos, um rasgo do bico de papagaio. Eu vou tirar essa maçanetinha aqui e vai ficar só o rasgo quadrado de cima e o rasgo quadrado de baixo. O programa é diferente, só que a ideia é a mesma. Vocês vão abrir na pastinha lá em cima, né? E vão editar no File Edit. O meu aqui tem um botãozinho para editar. Aí aqui é o seguinte: eu vou descobrir em qual parte vai estar o rasgo. No de vocês dá para clicar na linha aqui. Cada rasgo desse vai ficar num cabeçalho. Então, olha só, tem um cabeçalho para fazer o rasgo de cima. Tem um cabeçalho para fazer o rasgo de baixo. Tem um cabeçalho para fazer o quadrado. Então, eu quero apagar agora o cabeçalho da parte redonda. Eu vou editar aqui e tá ali na parte do furo. Eu vou apagar tudo isso aqui. Tudo a parte do furo. Apaguei. Beleza. Vou dar Ctrl S para salvar e vou fechar. Aqui é uma cópia que eu criei, né? Não cheguei a criar a cópia ainda. Vamos lá, vamos fazer a cópia. Só Ctrl C, Ctrl V, tá feita a cópia. Botão direito, renomear. Eu posso botar o nome que eu quiser. Fechadura, linha 42, aqui, por exemplo. Então, vou lá no meu programa, vou abrir linha 42, que já está sem o rasgo, olha lá. Já está sem o rasgo feito, que eu apaguei. Vou botar para editar e agora eu vou preencher os dados do perfil. A distância do batente X é desde a, no caso aqui, como eu estou fazendo um programa que vem do lado esquerdo, G55, desde a esquerda do batente da máquina até onde vai acontecer a usinagem. Nesse caso eu deixei 190, porque como é uma máquina de 400 de curso, entre os batentes tem 380. 380 dividido por 2 para cair exatamente no meio, 190. Esse 190 a gente pode usar como base, pode deixar ali de referência, fixa. Bota 190 para fazer o rasgo de cima, onde vai encaixar a nossa peça, encaixar a nossa fechadura. Essa outra medida aqui no programa que eu tenho é a distância do batente X até o encosto do concha. Nesse caso aqui, esse programa tem uma parada programada antes para ele mostrar para o operador aonde fica a usinagem. A gente não vai usar isso nesse programa aqui, a gente vai usar a distância só entre o rasgo e o tambor, beleza? Então isso aqui a gente deixa de lado por enquanto. A distância do batente Y, geralmente vai ser o número 2, é desde o encosto da máquina, onde o perfil está encostado no eixo Y, que vai para frente e para trás, mais para a direção do operador ou mais para longe do operador, desse encosto até onde vai acontecer a usinagem, até o centro. No caso de um perfil da linha 42, se eu quiser usinar centralizado, como ele tem 42 de largura, se eu botar 21 vai cair no centro. Largura e altura da usinagem é os parâmetros para largura e altura do quadrado onde vai entrar a minha peça. Digamos que minha fechadura tem um corpo com 160. Eu vou deixar com uma folga, eu vou fazer 165. Deixa eu ver se o operador já me passou as medidas aqui. Não, não passou ainda. 14 centímetros, tá. 140 então. Rasgo nós vamos fazer com 140, 150. Espera aí. 150, 140 milímetros por 15 milímetros. Então, sempre trabalho em milímetros, tá? Nunca centímetros, pessoal. Então, ele falou 140, eu vou fazer 140 aqui por 15 de altura do rasgo. A altura de segurança é onde a máquina pode viajar tranquilamente, sem bater em nada. Onde ela pode passear em Y sem bater no perfil. Se o perfil tem 100 de altura, vamos ver quanto que o perfil dele tinha aqui. 100. Então a minha máquina tem que estar acima de 100 para ter a altura de segurança dela, para ela passear, viajar por cima do perfil sem bater. Então, altura de segurança 110 milímetros, para ela ficar 10 milímetros acima do perfil, pelo menos. A altura de aproximação em relação à peça, isso aqui é onde a máquina vai se aproximar antes de descer cortando. Eu sempre deixo em 3 milímetros, deixa fixo isso aqui. Vamos ver se eu consigo essa medida aqui. Ó, da base onde ela vai ficar até onde vai a usinagem para entrar o rasgo, dá 100 milímetros.
Então, a altura da peça eu vou deixar aqui também com 100 milímetros. Porque daí é a altura de fato de onde eu vou usinar. A altura da peça significa desde a base do perfil, desde a base onde o perfil encosta, até onde eu vou usinar. Profundidade da usinagem é dessa altura quanto eu tenho que descer para cortar o perfil. Nesse caso aqui, eu vou botar uns 15 milímetros para sobrar. O diâmetro da ferramenta aí vai ser o diâmetro da ferramenta que está usando. Avanço da furação, quanto que ele vai de velocidade em milímetros por minuto que ele vai descer. Geralmente para furação eu uso 200, tá? E para corte, que é a usinagem lateral, eu uso 600 em média. Caso a ferramenta vá bem, a gente pode aumentar um pouquinho. Se forçar muito, a gente pode diminuir um pouco também. Depende do perfil. Depois disso, feito aqui o começo do primeiro cabeçalho, eu já vou ter ajustado, ó, se eu der Ctrl S e fechar o arquivo, no Linux tem que atualizar ainda, tem um verdinho aqui, tu clica para atualizar. Então ele atualiza as medidas do rasgo. Ele já alterou aqui o primeiro rasgo, o rasgo de cima para entrar o corpo da fechadura. Depois disso, eu tenho que alterar a parte do tambor. E como que eu vou saber as medidas do tambor? Eu tenho que ir lá e medir na minha peça. O cliente já fez aqui, ó. Tá ali, ó. Ele diz que tem 57 desde a base até onde encosta, só que a gente vai encostar essa base aqui no perfil, então eu tenho que pegar o 57 e tirar dos 100 milímetros que ele me passou. Porque os 100 milímetros é da base do perfil até a altura. Eu vou encostar o Y aqui. Então, daqui até o centro dá 43. Né? Então, vou lá na minha segunda usinagem. Opa, tá aqui, editar. Vou lá na minha segunda usinagem. Distância ao batente Y vai ser de 43, que é o 57 menos a altura. No caso, seria só pegar e medir o perfil daqui, da onde vai encostar, que a gente vai colocar o perfil com Y aqui na máquina, encostado, daqui até o centro da usinagem. Deu 43. Depois eu tenho que pegar os dados aqui da usinagem. Ele não me passou essa medida, a largura aqui, ó, desde cima até embaixo, mas geralmente é 30 milímetros. Eu vou colocar 32 para ele ter uma folguinha. E aqui ó, a largura da usinagem, ele mediu 47,67, então dá 20. Então, vamos lá editar. Altura da usinagem 20. Largura da usinagem 30, eu vou botar 32 para ele ter uma folguinha. A altura de segurança eu vou manter em 110, para a máquina subir bastante eu conseguir trocar o perfil depois. A altura da peça é 42, porque a peça deitada, como ela é em 42, dá 42. Profundidade da usinagem deu 6, que geralmente já vai conseguir furar. E o resto dos parâmetros eu não preciso mexer. Uma coisa aqui que vai importar é aquela distância, que é o número 40 aqui, ó, que é a distância do batente X até o concha, até o encosto do concha. No caso, aqui não é o concha, aqui seria o tambor. Beleza? Então aqui, essa distância entre o 190 e o 245 deu 55 milímetros. Essa seria a distância entre o centro do rasgo para entrar a fechadura e o centro do tamborzinho. Tem que pegar essa medida, eu não sei. Eu imagino, eu vou botar 220 aqui, que se tiver 30 milímetros entre o centro e o tamborzinho, vai dar 220, né? Caso eu queira botar o tamborzinho para o outro lado, é só pegar o 190 aqui e diminuir os mesmos 30 milímetros. Vamos fazer na prática para vocês verem. Aqui eu atualizei, tá ali ó, o rasgo do tamborzinho a 30 milímetros do centro. 190 está aqui no centro, 220 está 30 milímetros para a direita. Caso eu queira jogar o tambor para o outro lado, vai ficar aqui 190 menos 30 dá 160. Olha lá o que acontece, joga o tambor para o outro lado, assim que eu inverto as usinagens. Tá? Vou deixar aqui 220, depois coloca a medida real. Já mexi no tambor, já editei as alturas. Aqui, ele está considerando que vai transpassar a peça. Se a gente virar a usinagem de lado aqui, ó, virei a usinagem de lado, a peça transpassa. E ele até transpassou com uma medida um pouquinho menor do outro lado. Tá? Não é necessário para a maioria das ferramentas, mas algumas ferramentas precisam. Esse programa aqui está desse jeito. Caso de vocês não esteja, não tem problema. Então ali vai usinar o quadrado, transpassa e usina o quadrado. E no meio disso tem uma parada programada, que é o M5 M9 para desligar o spin da refrigeração e a máquina para. Depois disso é só tu virar o perfil e clicar o verde de novo que ela vai usinar, sem mexer o perfil, né? Vocês estão acostumados a usar batente aí já, né? Para alterar o programa é isso. É basicamente só ler o que está no cabeçalho e ir adaptando para a usinagem que tu quer fazer.
tem a distância do batente Y, que vai ser do encosto até onde vai usinar, largura e altura da usinagem, e a altura da peça, que é o nosso perfil, né? Isso e a ferramenta que importa. Depois, no segundo cabeçalho, a gente tem o quadradinho da usinagem, que é onde vai entrar o nosso tambor, que a gente também tem que botar a distância do encosto do Y até o nosso tambor, largura e altura da nossa usinagem. E também mudar a altura da peça. Como o perfil deitou, ele é retangular, né? Então ele muda de altura. É basicamente isso.